pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui do TDC São Paulo 2025. E o papo hoje aqui é sobre carreiras na área de TI. E comigo estou recebendo Fernando Campos, que é diretor de Infraestrutura e Operações Tech na Vivo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bem, obrigado, Júlio. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com a audiência. Bora lá. Bora conversar. Fernando, uma coisa que a gente tem por tradição aqui no podcast, a gente sempre começa o podcast fazendo um pouquinho de uma retrospectiva, voltar um pouquinho no tempo e entender como que foi o teu começo na carreira. Porque hoje em dia, carreiras de TI são mais aspiracionais do que nunca foram. Hoje em dia, a tecnologia está em todo lugar, todo mundo está falando sobre isso. Então, você vê a galera estudante já começa lá no ensino médio a pensar assim, pô, quem sabe eu vou fazer uma carreira de TI. Mas eu suspeito que na época que você começou não era tão simples assim a coisa. Então, eu queria saber se isso foi uma coisa que veio lá do início, da infância, ou será que você tropeçou na tecnologia no teu processo de desenvolvimento? Eu tô mais para a segunda opção. Eu tropecei. A tecnologia te pegou no caminho. Ela me encontrou no meio do caminho. Para começar, na época que eu comecei na tecnologia, bom, eu comecei no colegial técnico em 95. Não Sim. tinha internet. Ah, era outro mundo. Já é outro mundo. Era Então, outro mundo. mesmo a vitrine. O celular era aquele do jogo da cobrinha. Era o jogo da cobrinha, né? Eu ainda não tinha, mas já viria a ser o jogo da cobrinha ainda. Sim. Ali naquela época. E eu encontrei uma pessoa que estava contando que trabalhava com computadores, beleza? Então a gente não trabalhava com tecnologia, né? A gente trabalhava com informática naquela época. Chamava-se informática. E eu me interessei pelo trabalho dele, pela história que ele contava. E eu falei, poxa, como que eu posso fazer o que você faz? Sim. E ele falou, pô, eu fiz um curso técnico de processamento de dados. Cara, eu fazia primeiro ano do colégio regular. Sim. Falei, cara, é isso, vou mudar. Vou mudar pro técnico. Mudei pro técnico. E aí comecei engajei na tecnologia assim. Eu brinco que se ele tivesse dito, cara, eu sou veterinário, provavelmente hoje eu ia estar cuidando de uma girafa, sabe? Muito bom. Porque, na verdade, era uma coisa, nessa época dos anos 90, tinha a questão da abertura comercial do Brasil. Total. Né? Os computadores, eles estavam chegando, invadindo, se tornou, era um móvel novo na casa, então se criou um mercado novo para aquilo. A gente não conhecia aquelas nada, coisas, né? não, nada. E não só não conhecia, como o acesso era nos livros, certo? Para aprender era no livro, ou falar com o cara que era mais experiente, alguém que já tinha um computador em casa. Depois vieram as BBS, né? O tal da primeiro acesso à internet, pré-internet ali, digamos assim. Pareamento de computadores, muito embrionário. Exato, aquele barulhinho clássico aí, quem é das antigas aí sabe do que eu tô falando lá do modem. E aí sim que começou a carreira na tecnologia. Mas depois que eu comecei no colegial técnico, aí veio colegial técnico, faculdade, especialização e foi. Isso, e no mercado de trabalho, você começou por onde? Cara, eu comecei de novo ali nos 15 anos, eu era office boy e estudava à noite no colegial técnico. E meu primeiro estágio veio ali nos 17 anos. E aí eu era o cara do helpdesk. Então, trocava mouse, computador, passava cabo. Menino da informática. Menino da informática, é isso. Quando a impressora não funcionava... Ele chama que ele entende. É isso, exato. Eu chegava perto, ela funcionava sozinha depois. Mas a tua formação, a tua evolução de carreira profissional, ela acompanhou também a tua formação. Porque provavelmente quando você foi para a faculdade já começou a vislumbrar outras possibilidades. Perfeito. E refletindo sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, mas você tem razão. Sim, então eu comecei ali no Service Desk, né, no suporte, porque naquela época era mais tradicional da entrada na tecnologia, era pela área de suporte. Você não começava, por exemplo, na minha época não tinha estágio para desenvolvedor, ou pelo menos não era tão comum. Depois do desenvolvimento, eu comecei a ver profissionais desenvolvendo. Então teve uma passagem na minha carreira que eu dava suporte para um time de desenvolvimento. E eu vi uns caras mexendo na tela preta lá, escrevendo os negócios, né? Esse código muito louco. Muito doido, que era meio Unix, assim, e tal. E aquilo era uma coisa que... Falei, putz, quero entender mais do que esses caras fazem. Sim. E foi conversando com um desses caras que eles me deram uma oportunidade de falar, você quer aprender? Então senta aqui que a gente vai te ensinar a programar. E aí que eu mudei da infraestrutura, digamos assim, para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento. E foi duro esse começo? Porque todo mundo... Eu acho que é uma coisa que quando a gente fala de carreiras, até hoje, sendo que hoje, você falou, né? No começo eu tinha que comprar livro. Eu tinha que comprar e às vezes tinha que anotar coisa na mão. Hoje em dia você tem milhares de cursos digitais e tal,
e a galera tá sempre procurando o atalho. Como que eu posso atalhar? Como que eu vou fazer esse curso de 1 hora e virar desenvolvedor e tal? Tem uma jornada, independente dessa época, coisa, para pessoas sair seja do zero ou de uma iniciação, até de uma base científica Sim. que ela tem, para chegar a desenvolver, né? Sim, eu acho que tem. E acho que também tem um ponto de equilíbrio. Eu acho que quando você o estudo, de uma forma geral, seja um curso, seja uma especialização, ele é super importante para te dar teoria, né? Mas é na prática, é na vivência, é nos erros e acertos do dia a dia que você realmente eh, desenvolve a sua capacidade técnica, inclusive. Sim. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer uma formação de DBA. Legal, você faz o curso de DBA e tudo mais, mas na hora da Black Friday que você vai ver mesmo se vai dar performance ou não vai dar performance, entendeu? E a Black Friday não está no livro no treinamento do DBA. Então, é esse equilíbrio, né? Entre ter um bom conceitual, uma boa base teórica, mas também ter aplicabilidade. E é aplicando que a gente aprende. Sim. E você foi trabalhar em time de tecnologia muito tempo depois ou foi logo em seguida? Cara, eu fui trabalhar, meu primeiro time de tecnologia foi na minha primeira experiência como desenvolvedor. Pô, que massa. Aí eu já entrei num time de desenvolvedores, eu era desenvolvedor caçula, né? Sim. Era o júnior ali que tinha recém-chegado e passei a trabalhar em equipes de tecnologia para ir sempre. Entendi. E como que foi esse processo? Porque, por exemplo, hoje você é líder, né, de equipe, trabalha como diretor, tem uma jornada aí, mas muitas carreiras de tecnologia passam por aquela questão assim, eu sou júnior, eu queria ganhar mais, agora eu vou ser pleno. Aí daqui a pouco, não, eu vou para o sênior, daqui a pouco alguém oferece um cargo de gestão, papai, ele, puta, mas eu queria ser técnico. Como que na tua carreira foi esse conflito, digamos assim? Porque, ou se é que para você nem foi um conflito, foi uma coisa natural. Não, me tornei líder e isso foi tranquilo. Não foi nada tranquilo para mim. Foi quase situacional. Em algum momento, a minha primeira gerência foi mais ou menos em 2004, 2005. E eu era um grupo de desenvolvedores, devia ter, sei lá, 15 pessoas na equipe de desenvolvedores. E eu, em algum momento, era o mais experiente daquele grupo. Sim. E o gerente daquela área foi embora. O capitão abandonou o navio. Abandonou o navio, ele pegou e foi embora. E aí, agora? aquela cadeira vazia, alguém falou, então, quem é o mais sênior aqui? Fernando. Ocupa ali, agora é contigo. Então, não teve preparo, não teve nada. Sim. Acho que até também tem uma questão um pouco de época, né? Porque isso tem mais de 20 anos. E também era diferente. Hoje em dia, felizmente, acho que isso já não espero, né, que não aconteça mais dessa forma. Mas foi uma questão mais situacional. E eu era o técnico mais experiente. Sim. Mas eu não tinha nenhuma habilidade com as pessoas. Nunca. E eu As soft skills nunca tinha ouvido falar nisso. Imagina. Para mim, o que importava era o código. Sim. E sempre importou o código. Claro. Eu gostava da tecnologia. E, cara, uma das coisas assim mais... Eu lembro das minhas reflexões, falar assim, cara, eu nunca vou parar de programar. Né? Eu gosto de tecnologia. Eu não quero sair dessa... Né? Não quero, eu gosto da tecnologia. Eu acho que isso é um conflito gigantesco na hora de muitas pessoas de tecnologia dizem assim, queria muito, e às vezes até olha a oportunidade do ponto de vista financeiro, né? Tipo assim, queria muito e vai fazer diferença na minha vida. Mas eu vou ter que abandonar a coisa que eu mais amo. Exato. Além de você deixar isso para trás, eu acho que tem duas armadilhas. Né? Uma armadilha que eu caí, pessoalmente, foi... Eu não me preparei para a questão das pessoas. Sim. Então eu conseguia, até pela idade, né, por ser mais jovem e tudo mais, eu conseguia saber que eu era responsável por um resultado. Mas com o tempo, a gente também descobre que a gente é responsável pelo sorriso das pessoas. Claro. Né, pela formação, pelo desenvolvimento. Então, junto com essa responsabilidade de você ser o líder dessa área, com o salário melhor que você vai ter, porque você é o líder. E é o responsável. Você também vem com ônus, que é cuidar das suas pessoas. Claro. Né? Então, e é uma coisa que a gente não é muito bem preparado naquela época. Até porque nessa hora, quando você vai para esse tipo de situação, nesse estado de estar liderando, você se dá conta, muitas vezes, que você parte de uma engrenagem que não estava tão claro quando você estava lá sozinho. Tipo assim, eu estou fazendo minhas entregas, eu consigo bater bola aqui legal, se precisar parear com o cara, eu parei. Mas depois você perceber que esse todo tem que estar organizado, azeitado, exige uma maturidade, né? Exige e ela vem com o tempo, viu? Não é uma coisa que aconteceu, queria eu aqui poder dizer que, poxa, rapidamente ocupei esse lugar e me tornei um líder
Sim. Cara, assim, aliás, continuo aprendendo, by the way, né? Acho que a gente, como líder, aprende todo dia. Interagimos com muitas pessoas diferentes e entender essa diversidade, essa pluralidade de profissionais e perfis e tudo mais, acaba trazendo para a gente, como líder, um desafio de aprender, né? Essa questão da comunicação. Mas eu confesso que quando, sei lá, eu vou dar um número mágico aqui, Claro. só para a gente ter uma referência, sei lá, vou te dizer que eu levei 10 anos, cara, Sim, para cair a ficha mesmo, para entender qual que era meu real papel como líder, assim. claro. E cada vez mais, e eu acredito que na Vivo provavelmente seja assim, se não for você me Uhum. corrige, que o pilar de tecnologia está cada vez mais próximo da parte estratégica de praticamente qualquer negócio. Perfeito. Quando a gente está falando de negócios mais orientados à tecnologia, plataformas digitais, serviços digitais, como são os serviços da Vida, isso é mais óbvio, nas outras empresas não é tanto. Mas essa aproximação estratégica, ela causa uma situação que é a tecnologia tem a persona do líder técnico, né? Uhum. Mas também tem as questões estratégicas relacionadas. Como que você acha que hoje, dado que você é diretor de operações, né, que você provavelmente já transicionou e lida com isso no seu dia a dia, se existe essa questão na cabeça de quem está desenvolvendo uma carreira de tecnologia? Pô, será que eu sou um líder técnico ou será que eu vou para o executivo? Como que você enxerga isso no seu dia a dia? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que é uma pergunta desafiadora. Por que que é desafiadora? Porque depende muito de cada indivíduo. Eu Uhum. conheço líderes incríveis que não têm um skill técnico, mas são super formadores de times e conseguem resultados incríveis. Sim, Não foi a minha história. sim, Não foi assim que eu cheguei até lá, né? A minha claro. história foi, eu sempre acreditei, e de novo, é importante dizer para a audiência que não é a única forma, né? E o que eu Claro, estou dizendo não é a única forma e não é o certo a fazer. Foi o que sim, aconteceu comigo. com certeza. E eu sempre acreditei que quanto mais eu conseguisse entender o que o time faz, melhor eu conseguiria me comunicar Sim, e melhores resultados eu conseguiria. Então eu me mantive de sempre alguma forma alinhado tecnicamente com o alinhado que... tecnicamente, para eu poder interagir com o time. Então, assim, por exemplo, essas últimas certificações de A, eu hoje, independente do Copilot, né, de você conseguir, que hoje desenvolver ficou relativamente, entre aspas, mais fácil, né, porque agora Sim, você tem os Copilots da vida que te ajudam aí no processo de claro, desenvolvimento. Mas eu ainda programo C, eu programo C Sharp, eu programo sim, Java, eu programo Python, porque eu gosto de sim. tecnologia. Então, e esse meu hobby de gostar de tecnologia, eu aplico no dia a dia do meu trabalho. Então, basicamente, eu hoje digo, eu sou um líder técnico, eu sou, mas muito por conta da minha característica, né, do meu perfil. E é assim que eu Sim, opero no dia a dia, tá? claro. E eu vejo que às vezes tem essa. Não precisa necessariamente ter uma barreira, né? Porque a tecnologia tem a possibilidade até de ter os dois papéis separados, né? Você consegue ter um time que tem um líder estratégico e um líder técnico. Talvez entre a carreira Y, né, onde a Sim, gente fala, pô, o cara que é o hard skill, o cara que, né, é o líder técnico, ou o cara que é o gestor de pessoas, talvez no meio desse Y tenha algum lugar aqui que dá para unir um pouco dessas duas pontas, né? sim, Um cara que tem uma boa gestão de pessoas, o skill necessário para do lado humano da coisa para fazer a gestão e ao mesmo tempo um repertório técnico que também consiga transitar, interagir com a equipe. Então sim. tem alguma coisa que dá para misturar aí. Sem dúvida. E você citou, né, sobre a inteligência artificial, né, que hoje está um pouco mais fácil, mas também, em certa medida, as pessoas estão mais pressionadas relacionadas à Estão. IA, né? Porque mesmo a gente está gravando aqui a nossa temporada do podcast, a gente já está no nosso terceiro dia de gravações e mais de uma pessoa convidada ah, ah, chegou a falar sobre, pô, a galera está falando que não vai ter mais júnior, que agora a IA vai, se você já tem que saber a skill lá na frente para fazer. E aí isso faz com que a pessoa que está entrando no mercado hoje, ou até o cara que já está no mercado, mas ele não tá, ele sabe que ele não é pleno ainda, até pela questão de responsabilidade. Diz assim, eu estou dando no meu time aqui, eu estou fazendo minhas entregas, mas se largar na minha mão, ele vai espanar, porque ele não tem essa condição, seja o soft skill, ou seja até o conhecimento técnico para tancar isso. Como que você acha que está impactando, você que está liderando times e vendo, essa. Eu não diria que é uma transição, porque a gente não está fazendo isso de forma estruturada. Talvez até a Vivo esteja, eu gostaria de saber. Mas muitas empresas não estão fazendo isso de forma estruturada, que é integrar a inteligência artificial dentro dos times de tecnologia. É um ótimo ponto. A gente está integrando, sim,
inteligência dentro dos times, então a gente adota em várias frentes. Então, por exemplo, seja no desenvolvedor, seja no teste, por exemplo, seja na infraestrutura, que é uma das áreas que eu lidero, Sim. que é até na abertura do ticket, né, o knowledge base, quando um usuário abre um chamado contra uma aplicação ou um incidente, a gente olha, a IA já consegue olhar qual é o incidente que está acontecendo, já sugerir uma possível solução e tudo mais, então sim, estamos adotando. Agora, daí não existir o júnior, eu acho que é muito, né? Eu acho que É um pânico só gerado por... eu acho demasiado. Eu não acho que, especialmente porque você também pode pensar de uma outra forma. É mais fácil você capacitar o júnior usando a IA. O que eu acredito é que o júnior vai, né, o profissional, o júnior, ele vai acelerar talvez, né, ou reduzir a curva de aprendizado. Talvez a gente vai impulsionar esse profissional mais rápido. Mas daí a substituir o papel, eu não consigo ver isso acontecendo hoje. Sim. É difícil da gente prever, né, Não, hoje, o daqui futuro. meses a gente não sabe, porque 6 meses atrás a gente estava falando uma Exato. coisa e mudou muito, né? Exato, mas hoje com o que eu enxergo e com o que a gente vivencia e até com o nível de maturidade das ferramentas, a gente ainda sabe que essas ferramentas precisam de piloto e o piloto é ser humano. Tanto é Sim. que na Viva a gente fala, uma das nossas paixões, a gente fala que gente é a nossa melhor tecnologia. Sem dúvida. E vai continuar sendo a nossa melhor tecnologia. Até porque a gente não pode deixar de olhar que inteligência artificial em qualquer escala, em qualquer produto, é uma tecnologia experimental. Perfeito. Eu tenho a impressão de que às vezes a gente perde essa noção, né? Por quê? Porque tem várias pressões de mercado e tal, e provavelmente os ganhos em determinadas aplicações, inclusive, são visíveis. Você falou, pô, abre um ticket, já vem provavelmente um insight, um insight preditivo. Mas se a gente não abordar isso como uma tecnologia experimental e que a pessoa que vem entenda também, dizendo, galera, nós temos que descobrir como utilizar isso para ter um resultado, porque não vem pronto, né? Não é um código Python que diz assim, ó, faz isso aqui, bota ali esse objeto, tal, pá, vai. Não, longe disso, longe disso. Essa conversa tem várias vertentes, assim. Então, assim, a formação das pessoas no uso da tecnologia, por si só, é um tema. Sim. Então, se a IA é nova, formar as pessoas, todo mundo está no processo de formação. Claro. Então, da mesma forma que a tecnologia está no momento de amadurecimento, ainda que acelerado, mas em amadurecimento, a formação das pessoas também está. Sim. Então, o formar também implica no erro, implica no Claro. aprendizado, implica numa série de coisas. Então, eu acho que sim, eu acho que existe muita pressão pela adoção. Acho que é válido quando a gente olha para o potencial. Então, poxa, se der certo e você conseguir capturar todas as possibilidades que uma adoção de inteligência artificial te traz, você vai ter um resultado incrível. E eu não tenho Sim. dúvida que todos nós, todas as empresas devem perseguir esse objetivo. A gente ainda, eu vejo como mercado, no final das contas, eu acho que o mercado ainda não chegou no ápice de capturar todo o potencial. A gente estamos no gerúndio, estamos capturando e cada vez mais. Né? Vou te dar um exemplo. O time to market de entregas, né, de software, por exemplo. Sim. Cara, quando você entrega um Visual Studio Code, por exemplo, um Copilot para um desenvolvedor, ele nunca usou. Imagina que ele nunca usou lá o agente de desenvolvimento. Sim. De largada, ele ganha 20% de produtividade. Se ele tiver os fundamentos, né? Isso. Ele consegue. Isso. Na hora que ele pegou a ferramenta, já sai. Menos 20%. Então tem esse outro lado que sim, a gente tem diversos cenários e ganhos importantes, por um lado. E por outro lado, esses ganhos ainda vão ser potencializados na linha do tempo. Bacana. E pensando um pouco agora mesmo em projeto de carreira, né? Porque isso é uma coisa que eu que venho da área do design, eu sou designer, eu fui descobrir na tecnologia, né, do design gráfico. Você é o designer do AutoCAD? Não, eu sou designer do Photoshop. Do Photoshop, da imagem. Isso, da imagem. Mas hoje em dia eu já me capacitei mais em usabilidade, em experiência, outra dimensão de design, né? E até para desenhar serviço, por exemplo, fazer fluxo de serviço, que era uma coisa que quando eu cheguei aqui no mundo da tecnologia, eu não tinha. Eu percebo que a tecnologia tem uma coisa que é mais consolidada a ideia de planejamento de carreira individual que em outros segmentos. Né? Eu não vejo esse tipo assim, não, eu tenho um planejamento, eu vou estudar isso, eu vou para aquele lugar, eu tenho que ter essa skill.
como que você enxerga que seriam dicas bacanas dentro da tua experiência, dado que a tua experiência é muito interessante, no sentido que você, cara, para mim não foi, né? Você já foi claro, não foi o mar de Ró, foi dureza, demorei quase 10 anos para chegar onde eu tô. O que você gostaria de ter ouvido Uhum. lá atrás que talvez tinha economizado alguns anos nessa tua jornada? De Olha, dicas. voltar no tempo e dar uma dica pro Fernando lá do passado, eu pediria para ele ficar mais atento ao entorno da responsabilidade de ser líder, né? Porque cuidar da sua carreira, cuidar do técnico, eu quero ser júnior, eu quero ser pleno, eu quero ser sênior, eu quero me tornar gerente e tudo mais. A gente olha muito pelo lado positivo, e tem que olhar mesmo, e não está tudo Claro. certo, mas no sentido de falar, poxa, eu vou ter uma posição melhor, um salário melhor, uma responsabilidade maior e assim sucessivamente, que é o copo meio cheio Claro. desse processo. Mas tem um outro lado, que é eu me torno mais responsável, a expectativa sobre o meu trabalho é maior, as pessoas passam a se inspirar em mim ou se espelhar em mim de alguma forma e eu sou responsável pelo desenvolvimento dessas pessoas. Uhum. Eu acho que uma sugestão, né, quando a gente pensa em ser líder, eu acho que é ocupar a cadeira antes de sentar na cadeira. Uhum. Né? Eu acho que você pode ser uma referência técnica, você pode ser aquele cara da equipe que está disposto a colaborar, ajudar, compartilhar o teu conhecimento e naturalmente você vai se tornar uma referência e a referência é vizinha da liderança, né? Sim. Por ser o cara ali de referência, naturalmente, né? Diferente do que aconteceu comigo, que Sim. a cadeira ficou vazia, vai lá você, vai acontecer um outro fenômeno, que é quando alguma cadeira ficar vazia, todo mundo sabe que é você que vai estar naquela cadeira, Isso. porque você já Você não está... precisa nem ir até lá. Você não precisa nem ir até lá, a cadeira vai vir até você, porque você vai ocupar esse espaço naturalmente. Então, eu acho que é olhar como você trabalha no coletivo e como Sim. você se torna essa referência. Naturalmente, você vai ocupar o espaço. Acho que é isso que eu gostaria de ter ouvido. Viu? Não, é muito interessante porque isso bate num ponto que eu acho que tem correlação muito com o nosso DNA brasileiro aqui de trabalho, porque nós somos um país que tem sérias desigualdades, Uhum. dificuldades e muitos profissionais, seja que eles estão de transição, e a gente tem bastante galera que acompanha o podcast que pega tipo assim, deixa eu ver isso aqui, como é que é a tecnologia, acaba caindo aqui no podcast, a gente vê pelos comentários, assim, que a pessoa olha assim, pô, mas tem um salário muito bom, né? Uhum. Exato, exato. Pô, e se eu estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu já viro pleno e o salário já muda de novo. Que não é uma coisa comum, assim, tão explícita nas outras carreiras, né? Só que isso que você falou, e a palavra que você falou, que para mim, eu quero grifar ela muito, é o tamanho da responsabilidade que vem na sequência, né? Eu acho que a gente, hoje, tem dificuldade nas equipes de cultivar responsabilidade, né? Acho que sim, acho que sim. Cultivar, compartilhar a responsabilidade. E uma outra coisa que eu acho que, ainda falando, né, sobre vamos passar numa estratégia de carreira e tudo mais, uma coisa que eu também gostaria de ter ouvido e não ouvi, hoje eu entendo que seria muito bom se a gente pudesse pensar onde eu tô, onde eu quero chegar. E eu costumo brincar com a equipe. No final das contas, o papel do líder não é dizer te promover, é te ajudar no repertório para que você esteja apto a ser promovido, Claro. né? Porque a carreira é responsabilidade de cada indivíduo no final das contas. Então eu digo, para que caminho? Qual que é o teu objetivo? Eu quero ser astronauta. Tá tudo certo. Tem que começar a buscar os. O que a gente vai fazer para chegar lá, né? Sim. Qual que vai ser o plano para a gente desenvolver? E por que esse raciocínio para mim ele é tão importante? Porque a gente vive num mundo, Júlio, que tem muita informação. Um mundo que é muito competitivo. Então a gente olha para o lado, o cara do lado já conhece a IA, o GPT-3, outro conhece o 4, outro conhece o 5, outro, e cada vez mais a gente vai se apequenando e falando, cara, eu tô ficando para trás. Nossa, eu não consigo acompanhar o ritmo, é muita coisa para aprender. A FOMO aumentando. Exato. Mas, espera um pouco. Se você tem um norte, você sabe para onde você quer ir, dá para você olhar para o lado e falar, muito legal o que esse cara está fazendo, mas isso agrega ou não agrega com o meu plano? Puxa, que bom para ele que ele está fazendo, mas isso aqui está desalinhado com o que eu quero fazer, então eu vou seguir aqui no meu plano. Então, acho que ter esse foco, né, no teu objetivo e também não se deixar levar pelo ruído, né, das notícias o tempo Sim. todo, etc e tal, eu acho que também traz uma tranquilidade para o profissional se concentrar e focar naquela trilha. Em paralelo a isso, eu acho que esse é o lado mais individual da coisa. Sim. E aí vem o lado coletivo, que é o lado do time, que é
enquanto você se desenvolve, como que você colabora com aquele coletivo Isso. para ter o resultado comum. E até ajudar também as outras pessoas a se desenvolver, né? Porque às vezes fica aquela coisa só de esperar que o meu. Eu quero saber se o meu chefe vai ajudar os outros, eu não tenho nada a ver. As pessoas do mesmo nível podem se ajudar a se Super, desenvolver, né? super. Eu vou te falar, eu acho que esse aprendizado por observação, você tá com o cara do lado, né? Eu acho incrível, né? Quando eu vejo a equipe trabalhando em conjunto, às vezes um cara de uma outra equipe fala assim, cara, deixa eu te ajudar. Para mim, acho que é a mágica quando a gente fala de liderança, de falar, puxa, é um time que está autogerenciado, que é um time que está alinhado com um propósito, né? Sim. Então, essa generosidade da troca, para mim, ela é tão ou mais rica do que o direcionamento do próprio líder, Sim, muitas vezes. sim. Né? Porque significa que as pessoas estão vendo valor no trabalho das outras a ponto de ajudar elas para chegarem Exato, junto, né? exato. E aí eu queria pegar um ponto que você falou muito sobre, tem muita tecnologia, a gente está empilhando e tem chatinha para isso. E a gente da área da tecnologia, agora eu já me coloco como a gente, né, mesmo sendo designer, a gente tem essa mania de ficar muito focado no técnico, né? Sim. A gente cada vez se aprofunda mais e isso aí eu vou comprar o curso tal para melhorar. E é importante também ter outras atividades, outros interesses que vão poder te abrir um pouco o escopo, né? Não à toa, a gente estava falando aqui em off, eu fiquei sabendo que você é podcaster também, né? Exato. Ou seja, você tem outros direcionamentos em que você, provavelmente no podcast, conversa, já abre a sua mente para outras possibilidades. Eu acho que é importante cultivar isso também, para não deixar a galera tão bitolada do tem que estudar, tem que certificar, tem que estudar, tem que certificar. Exato. Não, acho que o profissional, cada vez mais, precisa, no seu bate-cinto de utilidades, precisa de mais ferramentas, né? É claro que tem as ferramentas técnicas, né? Que é aquilo que você efetivamente precisa fazer. Mas você sabe que eu li uma frase esses dias que falava assim, o líder técnico diz como a ponte é construída. Sim. O cara da estratégia diz aonde a ponte deve estar. E isso para mim fez algum sentido, que não adianta eu construir uma ponte incrível que leva nada a lugar nenhum. Sem dúvida. Tá certo? Da mesma forma que não adianta eu ter uma ponte no lugar certo que cai, Exato. né? Então eu preciso Essas do equilíbrio. são Equilibradas, são né? equilibradas. Preciso do equilíbrio dessas duas coisas. Então o que eu vejo hoje é, primeiro, alinhamento com o negócio, né? Entender qual que é a proposta de valor, para que aquilo que você, qual que é o propósito daquilo que você tá fazendo? Qual que é o valor agregado daquela entrega, né? Como aquilo vai beneficiar o cliente? Então acho que esse olhar do negócio, do cliente e o propósito da tecnologia, a não ser que você venda a tecnologia, Claro. a tecnologia é meio, Sem não dúvida. é o fim. Sem Né? dúvida. A não ser Eu acho que às vezes até vendendo Ela ainda é meio. Ainda é meio. Ainda é tá? meio. Mas provavelmente alguém vai dar soltar um glacê por cima te dizendo que é fim. Mas fiquem tranquilos, se você parar para refletir, ela é meio ainda. Ela é meio ainda, né? Independente de como envelopa, continua Exato. sendo meio. Então, dito isso, esse entendimento ele pode demorar um pouco para a gente incorporar, até pela maturidade ao longo do tempo, mas com o tempo, conforme você vai desenvolvendo e vai crescendo na sua carreira, na sua trajetória, você percebe que da mesma forma que a tecnologia ela é meio, ela também é custo. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir produzir gastando menos, para qualquer empresa, melhor. Claro. Né? Isso vale seja para padaria, seja para as grandes empresas, a regra é a margem, né? No final das Sim, contas sem dúvida, é a sem mesma. dúvida. Então, entender qual é o desafio do negócio, transformar esse desafio do negócio com o seu potencial técnico e aí sim transformar isso em tecnologia, eu acho que é esse combo que traz uma completude para o profissional. Isso. Somando a isso, o cuidado com as pessoas. Isso. E aí você consegue se habilitar, por exemplo, para ter uma carreira que vai progredir de uma forma até natural, que nem você estava falando. Perfeito. Né? De não ser aquela evolução na qual você... Até, em certa maneira, muitos profissionais até se frustram. A gente conversa pelos... Evento tem muito disso, a conversa do cafezinho, a mentoria, a pessoa dizendo, eu faço e não acontece nada. Mas agora eu vou pegar o seu exemplo, né? Mas aonde você está construindo essa ponte? Né? Exato. A sua ponte está muito boa. Mas você está construindo ela onde, né? Como que está a sua visão? E não adianta. Eu posso não gostar do jogo, mas eu tenho que saber a regra dele, senão eu só não vou conseguir jogar. Você vai Perfeito. sair do tabuleiro.
Então eu tenho que entender a regra e jogar, e eu posso até reclamar, dizendo, nossa, que jogo difícil, complexo, chato, não gosto, mas eu sei a regra e eu estou jogando dentro da regra, né? E eu vejo na tua fala essa analogia da ponte muito nessa dificuldade que as pessoas às vezes têm de se perceber como o seu produto, né? Às vezes assim, eu estou trabalhando na empresa aqui, cara, mas no final do dia é você. Você que tem que se posicionar, você que tem que encontrar o seu lugar dentro de um time, Uhum. e aí e sem perder a visão do que você falou, a visão de que tem gente em volta, que você pode auxiliar, que o líder não é responsável por você, você é responsável por você. Então eu acho que, como você falou, tudo isso que a gente falou talvez impacte da nossa idade também, Uhum, porque sim. não é algo que eu vou fazer um curso e vou descobrir. Perfeito. A gente precisa apanhar um pouco para, E apanhei muito, hein, pra ficar né, claro, né? apanhar Continua um pouco. apanhando às vezes até, Não, e né? eu acho que não vai parar de Não- apanhar. É isso que eu acho. né? Aprendizado é contínuo. Aprendizado é contínuo, mas estabelecer talvez até uma coisa que eu digo que é uma tranquilidade. Tipo assim, cara, dá uma respirada. É isso. Faz parte do processo. Exato. Faz parte do pacote. Ele vem todo esse material. E a gente conversou bastante, o tempo, o nosso papo estava bom e o tempo foi escorregando, mas eu não quero terminar sem você me dizer como é que está isso na Vivo. Como é que está a questão de carreiras lá, da galera que se interessou no falando, pô, mas eu quero saber mais. Porque se Uhum. o Fernando tem essa filosofia, daqui a pouco a Vivo, eu nem estava sabendo que a Vivo podia ser uma inspiração, uma possibilidade de eu na tecnologia. Como que estão as carreiras lá dentro da Vivo? Bom, a Vivo é uma empresa, né, uma das maiores empresas de telecomunicações da América Latina. Eu tenho o prazer de fazer parte, né, de um projeto que a gente chama Papo Carreira Tech, que é um podcast que a gente recebe convidados e fala sobre carreira. É um tema que, particularmente, eu descobri que eu gostava, né? Não é uma coisa que também foi natural. Eu falei, Sim. poxa, eu nunca me vi apresentando nada e tudo mais. Sou um cara de tecnologia e Sim. tal, sou mais introvertido, inclusive. Claro. E a gente criou esse projeto com o olhar de contar para os talentos do mundo lá fora, né, de quem ouve a gente, que a Vivo é uma empresa de tecnologia e que é um lugar que as pessoas podem se desenvolver com uma cultura bacana, uma cultura tech. Então, o Papo Carreira Tech, para a galera que quiser acessar, tem no YouTube, tem nosso canal Vem Pra Vivo, lá você vai achar nosso conteúdo. E a gente entrevista várias pessoas. E você Que estava massa. falando de transição de carreira, só por uma curiosidade. Acho que nos 3 últimos episódios eu conversei com uma ex-professora que foi trabalhar com tecnologia, com um advogado, com um geólogo, Olha né, só. um ex-policial. Então, assim, várias pessoas de carreiras completamente diferentes, né, originalmente, que foram parar na área de tecnologia e contam essas histórias para nós, né, de como chega, qual que é o atrito de entrada, quais são os desafios, né. Um estagiário com mais de 50 anos, que é um case Sim. que eu tenho o maior orgulho ali, um profissional incrível, que já foi promovido depois que Sim. começou o estágio em tecnologia aos Está 50. efetivado já. E já está efetivado, Boa. e é um cara assim que eu cruzo no corredor e falo, poxa, esse cara me inspira, sabe? Sim. São histórias assim. Então é a gente olhando para as carreiras de uma forma geral, todo mundo convidado a Que acompanhar. legal. E é bom que público de podcast nunca ouviu um podcast só. Então já agrega já mais um Boa. papo de carreira tech aí no seu feed de Põe na playlist. podcast. Bota na playlist que é bacana. Ele é... Qual que é a periodicidade? Quinzenal. A Quinzenal. gente está na 3ª temporada, cada 15 dias tem episódio novo lá. Muito bacana. Spotify e no YouTube. Incrível. Fernando, para fechar o nosso papo, nós temos uma segunda tradição. Eu falei que a tradição para a gente começar lá, a nossa segunda tradição, e essa eu vou te pegar de surpresa, Bora. que é sempre que o pessoal da área de tecnologia está sempre de mochila para lá e para cá, né? E eu sempre peço para as pessoas deixar algo que ela carrega na mochila aqui para nossa audiência, mas pode ser uma mochila metafórica. Uma dica de livro, filme, documentário que você acha que enriqueça essa questão do que a gente falou de carreira, ou se você quiser sair disso e só falar algo que você gosta, eu quero top of mind na sua cabeça que você queira deixar para nossa audiência. Vou deixar 2 coisas, pode ser? Pode ser. Então, um livro, Pipeline da Liderança. Então, para quem está nesse momento de carreira, né, de transacionar ali, buscar sua primeira liderança e tudo mais, é um livro super legal. Eu costumo dizer que ele não é um livro, é um manual. É um livro que, se você ler, Você pode consultar ele quando pode precisar. consultar várias vezes e reler. É um livro, uma leitura densa, mas ele é muito curioso porque ele fala dos momentos da liderança. Então, é um livro que vale a pena. E a segunda dica é para a gente não olhar só para o técnico, né? Acho que a segunda dica é também olhar para o soft skill, olhar para a comunicação, né? Se comunicar é super importante.
o tempo todo você está interagindo com o seu cliente, com a sua equipe, com o teu gestor, Sim. né, com os seus liderados. Então, olhar para esse outro lado e não desistir. Né? Não é um processo, faça o curso em 15 dias e você vai acontecer. Não, talvez não seja assim, mas é possível. Né? Então, E tomar cuidado com os vendedores de atalho. é isso aí. né? Tomar cuidado e continuar estudando. Sempre, né? Sempre. Fernando, prazer enorme te receber Obrigado. aqui. E pra galera que quiser se conectar com você, eu não sei se você é uma pessoa de redes sociais, você tem um contato para deixar pro pessoal, quiser mandar uma mensagem. No LinkedIn, procura por Fernando Campos lá, na Vivo. A gente vai me encontrar lá no LinkedIn. Fernando Campos da Vivo, muito legal. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para ver os outros episódios aqui do feed toda quarta-feira. Semanalmente, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou no seu agregador de podcasts. E se você quiser ver esse papo aqui em vídeo, tem o nosso canal do YouTube, onde você pode dar o seu like, seguir a gente, compartilhar e também compartilhar os nossos cortes, que é aquele jeito bacana de dar aquele despertar em alguém, talvez para a carreira de tecnologia, descobrir que a Vivo tem um podcast e que pode agregar também no seu feed. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.